Nunca apareceu isso antes. Mas eu nunca vi isso. Você não viu aquele dia do Newton? E pra mim apareceu. Sabia que eu... E pra mim apareceu. Newton, que tinha trocado pra mim dele. Mas um jeito que você vê quando você vê o contador lá, tem um bonequinho ali. Clica naquele bonequinho. Com o outro mouse. Aí você vê a lista. Scroll down. Olha, em Word, chato, você tá no produto. Só você, mas quando você vê o número aumentando, você vem aí, você vê mais. Ele tem dois? Às vezes ele... Se entrar no só abrir a página. E conta também. Pois é, isso não aparece não. Aí não aparece, verdade, talvez seja. Porque na Cardiac Radio é a mesma coisa, eles têm sim. É, eu vejo guest 1, 2, 3. É, exato. Automaticamente dá um número. Não, mas tem gente que sabe que o chat não está conectado. Não está no chat. O Back Report tinha 150 mil. Uau. Entendeu? Só tinha duas pessoas. Uau. Acho que deve ser igual conversar. É bom, eu não quero esse chat. Tem outra, dependendo da configuração do browser, o chat funciona. Eu pensava com problema de telefone. Mesmo no meu computador estava tendo problema com aquele chat lá que você para ligar, só funciona no browser. Já que vai, você tá aqui? Já tem um bebezinho lá dentro. Pode ler aqui a palestra, Vera? Pode ler a palestra? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos de novo. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. É engraçado estar falando português hoje, né? A gente perde o costume, na verdade. Mas é um prazer imenso ter todos vocês aqui hoje. E hoje a gente é abençoado, porque olha só as luzezinhas passando. Olha que coisa maravilhosa. Olha, passou um, passou, olha lá. Lá vem mais um. Hoje nós temos o nosso dia dos bebês aqui, que a gente está começando um trabalho para bebês no TSS. E hoje vou estar com a Joyce lá, fazendo uma aulinha especial para eles. Então é um dia... não podia ser mais abençoado, né? Quando tiver essas criancinhas trazendo tanta luz pra gente. E hoje, nesse final de verão, começo de inverno, nós temos uma palestra da Vera falando sobre a mediunidade, anti-mediunidade.
E a gente vai começar então, como a gente sempre começa, com uma passagem que vai ser lida. Tem mais uma luzinha chegando ali, bonitinha, do Theo. A gente vai começar com uma mensagem que o Sam vai ler pra gente. Logo depois disso nós vamos ter uma oração pelo nosso irmão de Clay. E a gente logo depois vai dar início à palestra. Então, logo após a palestra, a gente vai ter o nosso passe, como a gente sempre tem no final. E se a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode no final fazer uma pequena discussão sobre o tema, né? Inclusive as pessoas que estão conectadas online com a gente podem colocar no chat as perguntas, e a gente vai ter o maior prazer em estar discutindo, né, sobre a mediunidade aí com todo mundo. Então, queria chamar então o Sam para fazer a nossa leitura inicial e depois de Clay. Bom dia para todos. Bom dia. A leitura de hoje vai ser do livro Seara dos Médiuns de Chico Xavier, Força Mediúnica. Reunião pública do dia 26/2/1960. E questão número 226, parágrafo 2. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que dentro de grau menor ou maior, transparece de todas as criaturas, comparemo-la à visão comum. Efetuando o confronto, reconheceremos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina. Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. O analfabeto teria, debalde, o aparelho por desconhecer como deletrear o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. Força medianímica, desse modo, quando acontece, a capacidade visual é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão, ainda por muito tempo, pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa, do ponto de vista moral, força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Obrigado. Gostaria de convidar todos, então, para a nossa prece inicial. Vamos todos nós fechar os nossos olhos e, num esforço comum
buscar trazer também aqui presente a nossa atenção, os nossos corações, e elevar essa nossa prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, que nos concede esse dia abençoado a cada um de nós. Esse dia onde podemos estar aqui, escolhemos estar aqui, para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre a lei de Deus e a doutrina espírita. Nós agradecemos, ó Pai, por podermos nos locomover pelos olhos que nos permitem enxergar, pelos ouvidos que nos permitem ouvir, pelos pulmões que sustentam a nossa vida. Nós agradecemos, Senhor, pelos nossos espíritos protetores ou nossos anjos guardiões que nos inspiraram na manhã de hoje, para que pudéssemos estar aqui nesses breves instantes. Abençoa, Pai, a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos absorver as lições da manhã de hoje. Abençoa também as nossas crianças e bebês que estão recebendo as primeiras lições da evangelização. Pedimos também a nossa querida irmã Vera, que hoje está encarregada das lições da manhã. E também rogamos, Mestre, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs que por um motivo ou outro não puderam comparecer à nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Vera, querida, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro ligar aqui. Bom, o assunto hoje é a mediunidade. É um assunto muito profundo, muito sério. E eu vou tentar fazer o meu best. Que todos nós sabemos que muitos sofrem com afloramento descontrolado da mediunidade, né? Mas a mediunidade está longe de ser uma doença, né? E nem um castigo. Porque ela é uma joia. Quando ela está em estado bruto, a gente pode lapidar ela para brilhar, né? Como a gente pode utilizar ela como um simples enfeite e não lapidá-la, né? Mas quando a gente lapida essa pedra para brilhar, nós vamos ter as mais belas oportunidades para o nosso próprio progresso, comparando com a mediunidade, né? Muitas pessoas, elas se encontram ainda na conduta moralista, né? E materialista, mesmo vinculadas a determinadas religiões. Elas vivem indiferentes à vida espiritual. E a imortalidade do espírito é algo remoto para elas meditarem. Elas vivem naquele mundinho delas, né? Vivem na ilusão, supondo-se que elas são inatingíveis. O sofrimento não vão atingir a elas, né? E quando elas são surpreendidas pelos fenômenos naturais do sofrimento, elas se revoltam, se ressentem e acreditam que são vítimas da injustiça, né? Algumas têm bons sentimentos, mas não se aprimoram na caridade, no bem, apesar de terem bons sentimentos. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Elas têm uma postura neutra, né? E outras são indiferentes a qualquer apelo em favor da renovação moral. A renovação está ali na frente dela, mas elas são indiferentes, né? Parece que está com medo, né? Então, como se elas se encontrassem distante do bem e do mal, né? Isso é acima delas, né? Elas não querem entrar nesse espaço da mente, né? Diversas outras apenas querem aproveitar o tempo no prazer, né? Para depois arrepender-se por não haver utilizado melhor o seu tempo com experiências enobrecedoras, né? E outras
estão distantes de qualquer doutrina espiritualista. Não se preocupam com as necessidades internas. E no futuro se transformam em umas pessoas vazias, né? Sem objetivo em nada, né? Entre uma consciência espiritual e um divertimento, muitas preferem o divertimento. Um dia bonito, tranquilo, se você tem uma festa para ir, você prefere ir à festa, né? É difícil, eu sei, né? Presunçosas, fingem que sabem de tudo, parecem ter superado as questões de ordem espiritual. Uma ou outra vez aparece na reunião do centro espírita, para logo se afastar. Algumas são conduzidas por amigos, interessadas no estudo e na conversa em torno da vida após a morte, né? E elas, quando aparecem, demonstram mau humor, cochilam, julgam, né? Demonstram um enfado e muitas vezes nem se dá o trabalho de esconder isso. É claro que o enfado delas está ali, como se elas tivessem vontade de correr, né? Então, tal conduta revela o primarismo da sensibilidade emocional em relação ao futuro espiritual. Essas pessoas vivem satisfeitas com o pouco que julgam que sabem. Ninguém foge de si mesmo e nem da sua evolução, porque o momento vai chegar. Vai ter um momento que essas pessoas vão despertar. E talvez ela desperte numa situação dolorosa. Por isso que eu escolhi esse tema anti-mediunidade, para a gente entender o que a gente faz quando a gente se defronta com a mediunidade na frente da gente. Porque a gente está, como que eu falei antes, a gente está muito ainda fechado para isso, né? Porque às vezes vir no centro espírita é um sacrifício enorme para a gente. Sacrifício enorme. E quando viemos, se sentimos desse jeito. Por que eu vim aqui? Eu já sei que estão dizendo ali. Isso acontece comigo também, muitas vezes. Não é só com um ou outro. Eu tenho certeza que acontece com todos, né? Liguei. Estou tremendo, né? Como sempre. Aí, foi. E no livro dos médiuns, ele tem uma passagem muito importante que diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. E de notar-se, além disso, que esta faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então, todos nós que sentimos a influência dos espíritos, podemos dizer que somos médios, né? Nós percebemos essas influências através de boas intenções e também das más intenções. Mas o fato de sentirmos influências espirituais, boas ou más, não nos torna médios, se entendermos a mediunidade como aptidão para a produção de fenômenos mediúnicos, como da psicofonia, psicografia, a vidência, a clarividência e etc. Isso é que Kardec deixa claro quando ele diz lá: só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada, né? Portanto, todos somos dotados de consciência e intuição. Se pensarmos que a consciência é a voz de Deus dentro de nós, e a intuição é a voz de Deus fora de nós, então Deus nos fala ao coração, através da nossa consciência, e nos fala a razão através da intuição. E é nessa qualificação que se tem a frase: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médio. Então, se nós somos todos médios, no sentido de servir como intermediário dos fenômenos mediúnicos, todos nós podemos ser médio, por outro lado,
e nos comunicar com o plano espiritual. A comunicação entre os dois planos não é feita somente de uma forma ostensiva. Na maioria das vezes, ela faz no silêncio de nossas orações. Não é? Sem perceber, e mesmo sem acreditar em espíritos, podemos nós todos nos comunicar através da oração. A prece é nossa ligação direta com Deus e com os espíritos superiores, com nossos familiares e com amigos que se encontram na pátria espiritual. Mas também nós podemos nos conectar com os espíritos inferiores. Se os espíritos obsessores agem sobre nós, nós também podemos agir sobre eles, através da prece. Se eles exercem uma influência negativa sobre nós, nós também podemos exercer uma influência positiva sobre eles, pedindo por eles através de nossas orações. O que nos liga aos bons espíritos e os maus espíritos é o nosso pensamento. A ligação com o pensamento se dá pela afinidade, quando compartilhamos os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas intenções e as nossas ações. A prática constante da oração, além de nos imunizar contra as más influências, expande nossa sensibilidade. Para perceber a influência de nossos protetores espirituais, mesmo sem possuir a faculdade mediúnica ostensiva, a gente tem que orar, porque orando se comunicamos com o plano espiritual. E aí, através dos nossos bons fluidos que a gente está enviando para cima, eles voltam para a gente. E a gente é capaz de, com essa intuição, nervosismo, gente, às vezes dá um branco aqui. E quando a gente recebe essas intuições, a gente é capaz de saber as respostas das nossas preces, quando a gente está conectado com o alto. Isso é um tipo de mediunidade. Não são só aqueles que têm a mediunidade ostensiva. E se a gente analisar, é isso que Kardec está nos dizendo aqui, quando ele diz que todos temos mediunidade. Uns ostensiva e outros não, mas todos temos. Não, aí. E aí tem a pergunta: qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Então, gente, esta frase, evangelizar-se a si mesmo, é um convite a muitas reflexões. Todo médium que compreende a importância e a beleza do trabalho sabe que deve colocar-se humildemente ao serviço, como mero instrumento, nada mais. Qualquer personalismo, vantagem e o menor sinal de orgulho indica que ainda não compreendeu e que é apenas e somente um servidor. E na tarefa de servir, deve também dedicar ao estudo da obra de Kardec, que não é só para conhecer a faculdade mediúnica obra, é principalmente para saber o seu propósito. São palavras de Kardec: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, são literaturas indispensáveis para todo aquele que quer saber a importância e a seriedade que a tarefa mediúnica merece. Então, sem estudar esses livros, não vai ter muita chance de ser um bom médium, Médios que não se dedicam a estudar estão mais preocupados em alimentar sua vaidade e orgulho do que servir ao plano espiritual, ficando sujeitos a mistificações que não raras vezes o desviam do caminho e acarretam obsessões. Por isso,
Nunca é demais repetir as palavras de Kardec. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instrui-vos, eis o segundo. E aí tem outra pergunta. Onde o maior escolho do apostolado mediúnico? Escolho quer dizer obstáculo, né? O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo. Novamente a palavra personalismo, que quer dizer a ação de atribuir tudo a si. É o individualismo. É a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Então, gente, tá claro que é o caminho que nós escolhemos, né? Então, vamos nos movimentar nas energias íntimas para o estudo, né? Pelo cultivo da humildade e da boa vontade. Deus não abre os olhos daqueles que apraz tê-los fechado. É nossa tarefa pessoal e intransferível abrir os nossos olhos. Precisamos combater os nossos caprichos pessoais, nossas paixões inferiores, a rigidez que causa endurecimento do nosso coração. É a nossa escolha caminhar na sombra ou na luz. Cabe a nós iluminar nosso caminho com valores nobres e torná-los em instrumento de sofrimento a nós mesmos, se a gente escolher a sombra, né? E isso vai ter consequência nessa vida e encarnações futuras. Tudo tem uma razão de ser. Mediunidade não nos foi concedida sem um objetivo. Somos médios porque pedimos. Sim, nós pedimos para vir com essa faculdade para retratarmos os erros do nosso passado, na maioria das vezes. Obrigado, Ângela. A mediunidade não é só para ajudar o próximo. Ela possibilita o nosso melhoramento. Ajuda nós mesmos também. Porque nós temos que trabalhar no amor ao próximo. E como não se pode trabalhar no amor ao próximo sem amar a nós mesmos, seja encarnado ou desencarnado, nós vamos, quando a gente aprende a amar, a gente vai servir em prol da causa do amor. E aí a gente vai amar até os nossos inimigos, né? É uma ferramenta de caridade. Temos exemplos, né, nas esferas missionárias, médios como Divaldo Franco, Chico Xavier, muito conhecido entre nós. Porque não é comum ver pessoas carregando tamanha responsabilidade. Pessoas que usufruem da mediunidade, né? Elas têm que ver nesses grandes nomes, não santos, mas sim pessoas como referência para o bom uso da mediunidade. Vamos analisar quem somos, que esperamos da vida, onde queremos chegar, e aí usar a mediunidade para essa nossa trajetória, para o bem, né? Não é fácil, exige muita abnegação, mudanças de hábitos. Muitos de nós não têm coragem de mudar os nossos hábitos, porque é difícil. Mas a cada um será dado segundo as suas obras. Então vamos nos perguntar: qual seria o meu ganho? Em que poderia me melhorar? Como ajudar o meu próximo? Como? Desenvolvendo nossa moral, nossas virtudes, né? No livro dos médiuns tem um capítulo 20 todo dedicado à influência moral do médium. E eu vou dizer aqui alguma parte, não vou dizer todo o capítulo, mas algumas partes, que pergunta a gente assim: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com seu uso, que pode ser bom ou mau, segundo as qualidades do médium. Essa resposta é clara, né? Então,
a gente está vendo que a faculdade mediúnica não depende da nossa moral, como foi lido na mensagem inicial, né? Os olhos que a gente tem são iguais de todos, como do preguiçoso, do ladrão, daquele que não quer fazer, e do que quer fazer o bem. Depende de como a gente vai usar o que a gente está vendo. Então, está dizendo que a gente pode ser médio bons ou maus. Mas o que nós fazemos com isso é que vai fazer a diferença. Nunca a gente tem que se negar ao trabalho, justificando-se com recursos. Né? Que a gente sabe muito bem que a gente inventa muitas coisas para não ir para o trabalho. Né? O mínimo que a gente tem, vamos pôr à disposição da vida. Porque para aqueles que não têm nada, o pouco que a gente vai dar é muito para eles. Sempre nós temos recursos valiosos que desconsideramos, porque ainda não nos resolvemos nessa existência. Vamos utilizá-los e veremos multiplicado em tesouro de alto significado que nos levará a júbilo. Se a gente usar o pouco que a gente tem, a gente vai sentir júbilo. Né? Não ponhas dificuldades, não compare as tuas possibilidades com as de outrem, por considerar que o outro é melhor que tu. Né? Você não sabe os conflitos que a outra pessoa tem, suas lutas internas e as ambições que acalenta. Por isso, não interrompa o convite ao trabalho, agarrando-se ao pessimismo perturbador. Cresce em ação, movimentando os dons da sua vida, que dorme no seu íntimo. E quando você acordar o que está dormindo dentro de você, você vai avançar, jovial, rico de alegria, em homenagem à vida na gloriosa sinfonia do trabalho, com sentimentos de amor, de compaixão, misericórdia e de caridade. A mediunidade não é apenas uma sensibilidade, ela é uma capacidade de percepção maior que a maioria, decorrentes de inúmeras encarnações, onde o espírito vai adquirindo conhecimentos e experiência. Eles são preparados antes de reencarnar, para trazerem consigo a tarefa de mediar entre os espíritos encarnados e desencarnados. Muitos são tidos como desequilibrados mentais, porque não exercitaram o seu consciente. E inconscientemente sofre as influências incessantes do plano espiritual, que quase sempre é negativo, pois o médium não educado é moralmente frágil e não tem meios de se proteger do assédio dos espíritos mal intencionados ou não. É como uma vela acesa num quarto escuro, atraindo insetos à sua volta. Atrai tudo o que afina com seus pensamentos, palavras e ações. A educação dá início à transformação moral. Sempre se disse, a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por quê? Então, não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregaram no mau sentido? E aí tem a resposta dos espíritos. Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem, porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Então, gente, mais uma vez, não tem como fugir dessa responsabilidade, né? Porque quem reencarna com essa tarefa ostensiva implorou para isso. Pediu para essa chance de trabalhar em benefício do próximo. Chegando aqui, se perde nos prazeres, nas distrações, nos preconceitos,
não presta atenção aos apelos que a vida faz. E olha que a vida fala pra gente, muitas vezes. Muitos alertas nos são dados, diretos e indiretos. Muitas sugestões e coincidências para lembrar nós dos nossos deveres. Mas muitos médios não se sujeitam a um estudo sério, de uma orientação segura, da participação de um grupo no centro espírita. Preferem desenvolver suas faculdades sozinhos. Preferem acreditar no que os espíritos comunicantes lhes dizem, enaltecendo seus egos. Dificilmente terão uma proteção eficaz. Dificilmente interagirão com espíritos minimamente elevados ou ao menos bem intencionados. Tornam-se dóceis nas mãos de espíritos francamente perversos. Os médios que empregam mal as suas faculdades e que não utilizam para o bem ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar um meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta. É muito importante observar esse texto, né? Que apesar de Jesus aconselhar-nos a perfeição do Pai Celestial, sabemos que muitos séculos no livro do tempo será preciso para podermos atingir essa perfeição. Né? Todavia, somos espíritos em aperfeiçoamento. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É a lei da evolução. E a busca da evolução é infinita. É regar o solo sem maldizê-lo, buscar a luz do conhecimento, defender a vida, amar a verdade, cultivar o simples, ter mãos que sempre auxiliam. Querer conquistar tudo isso de uma vez é nos afastar da sabedoria. A perfeição é fruto de milênios, forjada na dor, na bravura, na paciência, no trabalho, na caridade e no amor. Tudo depende da finalidade que nós operamos. Né? A mediunidade inicia-se com a nossa reforma íntima. Passa pelo estudo disciplinado e tem aplicação em todos os instantes e momentos de nossa vida. E assim, procedendo, o médium que se julgar perfeito, reflete apenas que não o é, pelo que julga ser. Julgar-se perfeito é um sinal vermelho, que indica obsessão à vista. Cabe a nós lutar para sermos menos imperfeitos a cada ação. E isso que é o abençoado fruto da boa vontade de cada um aprendiz. Se tratando de mediunidade, não procuramos os louros no plano terrestre, nem mesmo o entendimento das criaturas. Temos que agir, servir e socorrer, sem reclamar, e nem querer recompensa. Um abraço que se dá a alguém com boa vontade, com gentileza, podemos transformar os fluidos e as energias dessa pessoa, transmitindo saúde, harmonia e paz, se a nosso turno fomos possuidores dessas virtudes. Porque se não a tivermos, nós não vamos dando nada. Então, ajudar as pessoas em nosso silêncio da forma que pudermos. Quanto mais discreto formos, mais utilidades teremos. Exercitar para que sejamos bons médios com Jesus, através da prece, da boa ação, da boa vivência, bons relacionamentos. Somente a partir daí é que nossa faculdade poderá ser colocada a serviço do bem, fazendo brilhar nossa luz, atendendo a Jesus. Qual o médio que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito, ó. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estareis nela. Dize, portanto, bons médios e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que,
simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Então, gente, desejar o bem confirma a necessidade que a gente tem de boa vontade, quando a gente deseja o bem, né? Repulsar o egoísmo e o orgulho. Note que os espíritos não dizem ser isento de egoísmo e orgulho. Por quê? Expulsar Ai, meu Deus. Não é aí. Tô confusa. Então vou por a outra. É esse. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. Então quer dizer que eles, os espíritos, não estão dizendo para você ser isento de egoísmo e orgulho. Porque isento é que você não tem. E agora, repulsar quer dizer que você tem, mas você pode pôr para fora. Então você vê como os espíritos são inteligentes, né? E aquele que deseja receber a luz é aquele que tem a verdade, a boa vontade sincera de melhorar, né? Quando ele quer expulsar o egoísmo e o orgulho. E os espíritos elevados, eles jamais encontram qualquer dificuldade em trazer a luz a quem realmente deseja, né? Porque se a gente realmente deseja, a luz vai chegar, né? As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade, todas as paixões pelos quais os homens se prendem à matéria. Então, gente, a gente é tão cansado de ouvir isso que às vezes, né, até cansa de ouvir. Mas quanto mais a gente ouve, mais a gente percebe que a gente não tem isso, né? Por isso que cansa a gente ficar ouvindo. Porque para isso acontecer, a gente tem necessidade de amparo espiritual, necessidade de estudo, necessidade de autoconhecimento e moralização, necessidade de trabalho no bem, necessidade de aprender a relacionar-se com o plano espiritual, porque mediunidade não é profissionalização. A educação da mediunidade é um trabalho para a vida toda. Começa antes da reencarnação, continua na vida e continua no além-túmulo. Divaldo Franco nos disse: o sentir que caracteriza a experiência dos médios representa apenas o ponto de partida para a comunicação, mas não o processo inteiro. Se o médio tem experiência, se armazenou informações ao longo do tempo, facilitará a comunicação por seu intermédio. Divaldo Franco é bem claro no que ele diz pra gente. Por isso que é tão enfadonho a gente ficar ouvindo sempre que a gente precisa disso tudo. É muito enfadonho, mas a gente tem que ouvir, né? No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te proporcionará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica. Mas, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pergavam nas trevas e converteram-te às horas em pasto de vampirismo. Então, a gente pode escutar as sublimes revelações, mas se nós não estiveres atentos, em pouco tempo, nosso ouvido será só para as sombras. A gente pode ter vontade, a gente pode ouvir até sublimes revelações, mas se a gente não tiver ouvido para ouvir isso, só vamos ouvir as sombras, né? Espírito nobres transmitirá-lhes a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se sua conduta não for reta, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido em vibrações de criaturas delinquentes. Psicografará brilhantes textos, divinas páginas,
No entanto, se teus braços desertam o serviço, facilmente te transformará na escriba da vaidade e da insensatez. Dará importantes notícias do mundo espiritual, ainda ignorado pelos ouvintes. Entretanto, se foges aos estudos, te falta discernimento e logo te verá preso no nevoeiro da ignorância. Não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Lembre sempre que o talento mediúnico nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação. Não procure comprazimento na indisciplina. As imperfeições morais é a porta aberta ao acesso àqueles que se valem de fantasia ao detrimento da luz. É o orgulho que se tem feito perder-se muitos médios de todo dotados de mais belas faculdades mediúnicas. E se não fosse essa imperfeição moral, poderiam ter tornados em instrumentos notáveis e muito úteis. Então a gente pode concluir com isso que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. E aquele que não tem estudo, então é mais grave ainda, porque ele não vai conseguir decifrar as mensagens se ele não tem estudo para isso. E o individualismo, a ambição, a vaidade, a ignorância, é a rebeldia do desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, que não raro conduzem à invigilância e à leviandade. Por que motivos o afloramento da mediunidade surge em grande número dos casos sobre ações obsessivas? Como se pode avaliar, o período inicial da educação mediúnica sempre se dá sobre ações tormentosas. O médium é espírito endividado em si mesmo, com vasta cópia de compromissos a resgatar, quanto a desdobrar, trazendo matizes que facultam o acoplamento de mentes perniciosas do além-túmulo, que o impele ao trabalho de autoburilamento, quanto ao exercício da caridade, da paciência e do amor para com os mesmos. Esse livro de Nas Fronteiras das Loucuras tem muitos casos terríveis de obsessões quando aparece a mediunidade nas pessoas. Quem tiver oportunidade de ler, é muito bom. Porque se nós se considerar que somos devedores, os cobradores não querem perder aqueles que devem a eles, né? Certo, né? Então, ele situa-se na casa mental, afligindo o devedor com um recurso que ele tem vasto, né? E precioso, que é a percepção mediúnica, e tentando impedir-lhe o crescimento daquela pessoa. Porque mediante o qual, quando a pessoa crescer, aprender, não vai mais valer nada, ele está ali, né? Então ele cria armadilhas, situações difíceis, cercam-no de incompreensão, porque vivem em diferente faixa de vibratória. Está diferente a faixa vibratória. É um calvário, mas abençoado. Porque a fase inicial do exercício, na fase inicial do exercício do afloramento da mediunidade, mas esse é o meio de ampliar e desenvolver o treinamento do sensitivo que aprende a discernir. Né? Então, precisa disso para ele aprender a ver a diferença da faixa vibratória. E aí ele começa a conhecer as leis dos fluidos, armando-se de resistência para combater as más inclinações, que são os ímãs que atraem e que se encontram em estado inferior. A mediunidade pode explodir com relativa violência em determinados indivíduos. Podemos surgir perturbações de várias ordens. Em outros, apenas sutilmente ela aparece. Em outros, surge com sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas, algo perturbador, quando o medo e a ansiedade, inquietação ou incerteza está dentro da pessoa. Quando sentimos essas presenças de seres desencarnados, devemos nos silenciar, nos aquietar e nos penetrar na meditação. Orar.
orar e escutar a consciência de nós mesmos. Procurar desdobrar a nossa percepção psíquica sem qualquer medo. E aí a gente vai ouvir palavras acalentadoras e vamos ver pessoas queridas às nossas voltas, nos protegendo, porque a gente tem muita proteção. A gente é que não se conecta com isso. Porque não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, mas a ação fluídica dos espíritos que favorece a distonia ou não, de acordo com a qualidade que esta se reveste. Quando a ação espiritual é salutar, uma áurea de luz e bem-estar envolve o médium, auxiliando na preservação das forças que o sustenta durante a existência física. A mediunidade em si é neutra, ela não é má e nem boa, ela é neutra. O homem que utiliza conforme ele quiser, lhe aprouver. Deste uso que deriva os resultados que o acompanharão como médium até o momento final de sua etapa evolutiva no corpo. Né? No livro Os Mensageiros, diz a nós: longas fileiras de médios e doutrinadores para o corpo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Gente, a expressão mediúnica é riquíssima, né? Mas se o médium não consegue olhar além dos interesses próprios, fatalmente ele vai fracassar nessa tarefa que lhe foi confiada. Sabemos que a mediunidade está no nosso planejamento reencarnatório e que nós participamos dele. Aprendemos que precisamos da colaboração da espiritualidade amiga que está à frente dos trabalhos do Centro Espírita, do estudo contínuo, do trabalho do bem, para ajudar-nos a fazer a nossa reforma íntima. E principalmente dar de graça o que de graça nós recebemos, pela misericórdia divina. A mediunidade é uma coisa santa, e com ela devemos suavizar o sofrimento alheios e nos redimir. E é bom estarmos cientes que esses ensinamentos não competem só ao médium que chamamos de ostensivo, mas a todos os trabalhadores do Centro Espírita. Pois somos todos médios em nossa tarefa do passe, na vibração, na fluidificação da água e também na oratória. Mediunidade é um assunto sério, necessita ser estudada, praticada e pesquisada em sua plenitude. Em razão disso, os centros espíritas precisam se preparar no amparo, esclarecimento e no estudo constante, capacitando seus trabalhadores nessa importante atividade em atenção à sua complexidade e enigmas. Então, gente, vamos sair do nosso castelo, né? No qual nós e os nossos são os únicos merecedores de cuidado. Vamos sair para sermos exemplo de renúncia e abnegação. Não esquecendo que desencarnaremos sozinhos, conforme nós somos interiormente. Não vamos carregar nada, só nós mesmos com o que nós temos dentro de nós. E não com as aspirações que nós acalentamos. E que não conseguimos transformar em comportamento digno. O Espiritismo é doutrina de dignificação humana e por isso não se compadece da inferioridade moral. Não se pode compreender a aceitação das lições espíritas sem a sua correspondente vivência. No fascínio que Jesus exercia sobre todos que o acompanharam, merece considerar que seus atos sempre confirmaram as palavras de amor, misericórdia e sabedoria. Pensa em Jesus, refugia-te em Jesus. A presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar.
E ele diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele afirmou isso. Ama-o, pois, deixa-o conduzir-te pelo caminho da liberdade no rumo de Deus. E esses são os livros que eu usei para fazer esse trabalho. Eu falei muito da obra de Kardec, mas tem outras obras de André Luiz, de Emmanuel e de Valdo Franco, que são muito preciosas para a gente que quiser estudar sobre a mediunidade mais a sério. Obrigada. Não, cara, não precisa ir não, a gente tem Oi, perguntas tô tremendo, aí. gente. É. Tô tremendo, Calma, tremi tanto que toma até errei água. palavras aqui. Pessoal, então a gente tem alguns minutos ainda para todo mundo que tiver alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma sugestão, fica à vontade. Eu queria fazer um comentário, como você falou, a mediunidade ela não é profissionalismo, tem que se tratar como coisa séria e tem que ser o médico tem que estudar bastante e tudo mais. Se preparar moralmente. E quando eu estava vindo para cá, no metrô, nas propagandas que tem, né, no metrô, estava falando sobre uma feira chamada Psychic Fair. E daí eu estava lendo assim, né, o que estava escrito. Eu não sei qual é o objetivo da feira, o que vai ter realmente, assim, mas estava lá dizendo, cartomantes, não sei o quê, e médico. E daí eu parei para pensar, fiquei, mediunidade, será que lá naquela feira, essa mediunidade vai estar sendo praticada de uma maneira séria, né? De uma maneira... E daí me veio toda a questão assim, né, dessa cultura de tornar a mediunidade como show, ou como uma coisa exuberante, uma coisa magnífica, sendo que na verdade é uma faculdade que todo mundo tem, que todo mundo expressa mais ou menos, como o próprio dito nas obras básicas, e que a gente tem que estar sempre atento, porque todos nós podemos manifestar isso a qualquer momento, não se sabe. Então, isso é uma coisa que eu acho que tem que ser bastante, principalmente por nós espíritas, que nós recebemos esse tipo de educação, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. E se alguém vier, assim, no sentido de, tal pessoa é médium, é um médium. É mais uma ferramenta que aquela pessoa tem para poder se melhorar. Então, isso foi uma coisa que caiu bem no dia, assim, né? Você trouxe esse tema e eu vi aquilo. Então, daí eu lembro também, né, do Velho Testamento, quando é proibido pelas leis mosaicas, né, a expressão da mediunidade. E uma das explicações para isso exatamente é a questão da irregularidade dessa potencialidade mediúnica, né? As pessoas estarem fazendo isso de maneira para show, né? Fazer apresentação, contato com os espíritos. E daí a gente vê hoje, assim, no século XXI, né, mesmo após a revelação espírita, ainda se tem. Então, foi só um comentário assim. É interessantíssimo esse comentário, principalmente porque o preconceito e a desinformação mediúnica surgiram junto com a mediunidade. Sim. Então, assim, nós temos 15 mil anos de mediunidade na humanidade, a gente tem provavelmente 15 mil anos de desinformação e de preconceito. Então é muito interessante, porque as pessoas não tratam a mediunidade como algo natural, né? Que eu acho que a grande mensagem de André Luiz, na maioria de suas obras, é mostrar, olha, todos têm, é uma potencialidade natural e inerente ao homem, como a Vera colocou, mas que foi abusada, mal interpretada e sofreu preconceitos durante a vida inteira, porque tudo aquilo que a humanidade não é capaz de compreender é colocado como um outlier da sociedade, entendeu? Então isso é algo natural. Então se alguém tem a capacidade, né, de fazer qualquer coisa, naturalmente vai ser colocado como algo fora do padrão aceito dentro da sociedade. A mediunidade é a mesma coisa, né? E ela está sujeita aos fatores externos, por exemplo, o governo, a ideia de filosofia que vigora na época, e e 1 milhão de coisas. Aqui, eu diria que a mediunidade, em geral, em termos gerais, ela é tão reconhecida como no Brasil, por exemplo, mas com viés completamente diferentes.
e interpretações e usos e tudo completamente diferentes. Eu acho que um pouco assim dessa própria cultura norte-americana com relação à parte da própria criação, meio que uma fantasmagorização da mediunidade, assim, ou da própria... E é bom lembrar, inclusive, que a igreja espiritualista surgiu antes do movimento espírita, quase. Porque foi as irmãs Fox, que foi realmente o grande princípio da igreja espiritualista, porque aconteceu, os fenômenos que aconteceram upstate New York, inclusive está até hoje lá o lugar, a casa, né, se tornou uma grande meca espiritualista, né, para quem quiser visitar, acho que historicamente é interessante. Os fenômenos mediúnicos das irmãs Fox começaram antes de Kardec começar a escrever os livros dele. Então, a igreja espiritualista tomou essa característica, né, que difundiu muito a espiritualidade dentro da América do Norte, mas com viés completamente diferentes. Porque a própria igreja se perdeu dentro dos erros que a gente já cometeu quantas vezes dentro de outras religiões. Não estou dizendo que o espiritismo é imune. Várias tendências dentro do espiritismo também detraem do princípio original da caridade, fé e amor e trabalho para o próximo. Vários. Né? Então todos os movimentos em geral têm essas... Né? E aqui teve viés completamente alterados. Inclusive, a grande discussão dentro da América do Norte é: se eu ofereço a mediunidade, eu devo receber por isso, porque é um trabalho. Né? E esse é o grande debate entre a igreja espiritualista, em geral, mas a gente tem as respostas dentro de André Luiz. E André Luiz não responde falando assim, olha, é assim. André Luiz responde assim: eu vou conversar com fulano, por exemplo. É o livro dos Mensageiros. E ele vai conversar com fulano, e o fulano começa a contar a história dele. Fala assim, olha, eu trabalhei 40 anos, aprendendo a mediunidade, atendi a universidade no mundo espiritual, chama Centro dos Mensageiros. Muitos anos de estudo e preparação. A minha missão como médium era ir para tal lugar do mundo e realizar tal trabalho. Para isso que eu fui treinado, como a gente é treinado aqui para exercer as nossas profissões. O que aconteceu? Ele começou muito bem, teve todos os suportes, mas em algum momento ele se deixou influenciar pela ideia que, tipo assim, bom, eu estou fazendo isso, mas eu tomo 3 horas do meu dia fazendo isso. Então eu deveria ser compensado por essas 3 horas. E ele passou a fazer dessa forma. Com o passar do tempo, tanto a comunidade espiritual que eu auxiliava, quanto as suas ideias, quanto a população física que eu acompanhava, mudou. Porque naturalmente o princípio original que move aquele sentimento mudou. Não era mais fazer o bem ao próximo naturalmente, como uma essência do sentimento. Não que um médium não treinado, que ainda está tentando ajudar e ainda está meio perdido no começo, não sabe por onde seguir, não consegue fazer o bem. Claro que consegue. A espiritualidade, ela usa qualquer situação para fazer o bem. Mas se você se deixar seguir por isso durante como uma vida de trabalho, claro que em algum momento outros efeitos, outras situações, pensamentos, ideias, sentimentos vão deixar influir no seu trabalho, e foi o que aconteceu com ele. Ele passou primeiramente a cobrar, né, não sei se para quem leu o texto, depois de cobrar ele passou a pedir trabalhos de fazer certas coisas através do dinheiro, e aí ele se perdeu completamente ao ponto que ele já não ajudava mais ninguém, já estava perdido e acabou desencarnando com obsessões terríveis e tal. Então assim, é muito complicado, e é isso que André Luiz vem colocar pra gente. Entendeu? Todos nós temos a possibilidade de trabalhar e conseguir o nosso ganha-pão de outras formas, né? Então por isso que a mediunidade ainda tem essa questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas excelente comentário, né? Indo por esse caminho, assim, eu acho que é senso comum no Espiritismo. Primeira vez que eu estou aqui, eu não conheço tanto da doutrina espírita, mesmo gostando muito, mas se tem a ideia de que quem é médium é um ser mais evoluído que os outros. Né? E pelo que você estava colocando, todos têm a mediunidade em maior ou menor grau. Eu acho que por conta desse senso comum de que eu sou médium, então eu sou mais evoluído do que você que não tem a mediunidade, ostensiva, né? Expressa a mediunidade, então o ego ele se aflora como se assim, exatamente. Eu sou melhor do que você, eu consigo fazer, eu estou fazendo algo para você, então você me deve alguma, não recompensa,
mais assim, você me deve algum respeito ou algum, pelo menos um obrigado, né? Ou qualquer coisa parecida. Eu acho que... E esse é um principal foco ou fonte de processos obsessivos. Exatamente, você se perder dentro do seu próprio ego. Né? Você é tido como você é mais evoluído. E geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Geralmente é o contrário. Geralmente quando você recebe uma missão... geralmente quando você recebe uma missão mediúnica, geralmente, não existe regra, tá? Vou deixar bem claro. Mas, geralmente, é uma oportunidade que você recebe para reaver coisas que você já fez. Retratar os seus débitos. Não é porque você é um grande ser, não, pelo contrário. Provavelmente você está precisando tanto, você está precisando tanto de ajuda, que aí você fala assim, pelo amor de Deus, eu faço 40 anos de treinamento, mas me dá essa chance, porque às vezes pelo menos eu consigo economizar aí 2 anos de serviço, entendeu? Por isso que eu acho bem claro as palavras de Kardec. Espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento. Segundo, instrui-vos. O segundo. Porque se a gente não estudar, não conhecer as obras, profundamente a gente vai cair nesse ponto que você está dizendo. Eu estava dizendo para ela que se você fosse perfeito, você não estaria aqui. Com certeza. Né? Você não está fazendo aqui. E, em geral, os espíritas em si também, em geral, a gente está dentro do espiritismo por um motivo. A gente está tendo a oportunidade, assim, ou make it or break it, quase, assim, entendeu? Não é necessário ser espírita para ser uma pessoa excelente. Né? É um sentimento que as pessoas às vezes têm. Fala assim, você tem que ser espírita, senão você não... Não, isso tem absolutamente nada a ver. A gente está aqui dentro do espiritismo porque provavelmente a gente errou tanto. Ele falou assim, vem cá que agora eu vou ler para você no livro, ó. A, B, e aí me dá o livro e fala assim, segue isso aqui agora, tá vendo aqui, ó. Porque de outras formas a gente não quis. Mastigado. Você entendeu? Quando deram a Bíblia pra gente ler, a gente não leu. Por 2000 anos, entendeu? Aí ele pegou, mastigou, deu exemplo, botou A mais B igual a C e botou num livro e entregou pra gente agora. Fala assim, ó, tá aqui, agora se você não conseguir, tá difícil. Entendeu? Então, assim, na verdade, é outra coisa que a gente tem que ter a humildade de reconhecer, que a gente está recebendo um conhecimento com uma missão incrível, que é primeiro compreender isso, segundo passar isso para alguém, não pela palavra, mas pelos nossos atos, entendeu? E dessa forma, nos melhorarmos e proporcionalmente multiplicar isso, né, para as pessoas. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está lá embaixo, a gente está no rodapé ainda do negócio. Né? Assim, com todo essa imperfeição, nós somos tão perfeitos, né? Dentro daquilo que a gente veio aprender. E se a gente prestar atenção nos ensinamentos, naquilo que não lemos na Bíblia, né? A cura pelas mãos, a responsabilidade que cada mão tem ao tocar um ser humano, seja filho, seja o marido, seja o amigo. No toque da mão você tem a responsabilidade de estar passando um sentimento. Exatamente, o que está dentro de nossa mente, que é o core do nosso ser espiritual. E é importante lembrar da perfeição, porque as pessoas às vezes, a gente fala tanto assim, a gente está tão longe de ser perfeito, mas a semente da perfeição da criação está dentro da gente. Sempre. Sempre teve. A gente põe ela dentro de um tanque de guerra dentro da gente e guarda ela lá dentro, entendeu? E não tem acesso a ela por muito tempo. Mas está aqui, nós somos co-criadores. André Luiz fala isso, Mano fala isso, todo mundo fala. Nós somos co-criadores, ou seja, a gente trabalha ligado ao Criador, para o bem em geral. Mas a gente se esquece disso, né? Na maioria das vezes. Um ponto importante que eu achei bem legal é que assim, quem vai ser mais cobrado é aquele que recebeu mais ferramentas Com certeza. para exercer. Então, tipo, se você pega duas pessoas, uma tem uma máquina de costura, a outra tem uma linha e uma agulha, quem que vai ser mais cobrado da questão da produtividade? Né? Então, quem tem mais Preparo, recursos, quem tem mais ferramentas. As parábolas do talento, né? Exatamente isso que fala, exatamente isso. É isso aí. Obrigado, Vera. Então nós vamos agora